AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez recebendo a sua presença para mais uma vez estudarmos um pouco das palavras e das sagradas escrituras. E espero, meu irmão, que mais uma vez esse estudo seja uma bênção para mim e para você. Que você desde já possa ter o desejo de compartilhar com seus entes, com seus irmãos, com todas as pessoas que têm o desejo de aprender um pouco da palavra da verdade. E que essas palavras possam vir também de bênçãos para você e para aquelas pessoas que ainda necessitam ver algumas verdades que a Bíblia está nos ensinando. Desde já, convido a você para que juntos possamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus, para que assim o compreendimento e a presença do Espírito Santo possa estar em nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, a Tua direção neste momento, para esse estudo que iremos fazer da Tua palavra, Senhor. Te peço a Tua direção para que Teu Santo Espírito possa estar sobre cada um de Teus filhos e que tudo o que aqui venha a ser dito, tanto de minha pessoa quanto de meus colaboradores, seja para a Tua honra e Tua glória. Te peço a Tua direção em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, irmãos, estamos prontos a abrir as Sagradas Escrituras, abrir as nossas lições de escola sabatina e mais uma vez estudarmos essa maravilhosa lição. Desde já, saudações a todos os irmãos, de onde quer que estejam, principalmente todos vocês que estão curtindo nossos vídeos, estão se inscrevendo no nosso canal e também está compartilhando esse trabalho. Que seja tudo para o Senhor. Amém? Então vamos lá para a lição de hoje. A lição de hoje é a lição do sábado, é a lição 24 do sábado 13 de junho. A lição de hoje tem como título Lutando pela Fé. É algo que eu e você deve estar lutando todos os dias. Assim foi os nossos irmãos na fé, os discípulos, assim foi Jesus, assim foi nossos patriarcas, lutando e perseverando cada dia no Senhor. E que essa seja a nossa vontade, como diz esse título, Lutando pela Fé. A introdução diz assim: por mais de 3 anos, Éfeso foi o centro do trabalho de Paulo. Uma florescente igreja foi estabelecida ali, e dessa cidade o evangelho se espalhou, através da província da Ásia, tanto entre judeus como entre gentios. Em suas declarações, Demétrio afirmou: há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito. Essas palavras revelam a real causa do tumulto de Éfeso e também de grande parte da perseguição que acompanhava os apóstolos em sua obra. Demétrio e seus colegas de ofício viram que o negócio de fabricação de imagens estava em perigo por causa do ensino e disseminação do evangelho. A renda dos sacerdotes pagãos e dos artífices estava em risco. Essa era a razão por que se levantaram em terrível oposição contra Paulo. Irmãos, nessa introdução aqui, vamos nos situar. Aqui diz que Paulo estava na cidade de Éfeso. E ali ele estava com um trabalho a ser cumprido, que era o quê? A pregação do Evangelho. E aonde Paulo estava chegando para anunciar o Evangelho, isso trazia muito movimento, muita preocupação daquelas pessoas que ali estavam. Por quê? Vocês sabem, e isso não é de agora, que desde tempos antigos, o povo sempre quis ter um Deus em suas mãos, um Deus que eles pudessem ver. E o que é que eles faziam? Imagem de esculturas. E aqui na situação, quando Éfeso chega nessa cidade e começa a pregar, aquelas pessoas que trabalhavam com esse tipo de material, construindo essas estátuas, ficaram preocupados. Porque muitas pessoas estavam aceitando o Evangelho. E isso estava fazendo com que aquelas pessoas perdessem de ganhar dinheiro com isso. Não só aquelas pessoas que faziam, mas também os sacerdotes. Esses falsos sacerdotes que ali estavam preocupados com isso, acabou gerando tumulto.
E vamos ver o que foi que aconteceu justamente em cada pergunta de lição dessa lição para entendermos o que aconteceu. E depois iremos falar mais sobre, com o passar do tempo, como isso foi modificado. Amém? Vamos lá então. Eu quero chamar aqui o pastor ali de Curitiba, o pastor Júlio Sandoia, para nos ajudar com essa pergunta. A pergunta diz dessa maneira: o que relatam as Escrituras Sagradas acerca do progresso do Evangelho na famosa cidade de Éfeso, na Ásia Menor? Pastor Júlio, fale um pouco sobre essa pergunta e aí nos elucide o que foi que aconteceu ali, o que relatam as Escrituras sobre esse ponto. Pastor Júlio, é contigo. A paz de nosso Deus seja com todos os estudantes da Escola Sabatina. A nossa lição de hoje, Lutando pela Fé, na sua primeira pergunta, diz: o que relatam as Escrituras Sagradas acerca do progresso do Evangelho na famosa cidade de Éfeso, na Ásia Menor? Bem, Paulo esteve trabalhando por 2 anos na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era o centro da idolatria da Ásia Menor. Durante esses 2 anos, Paulo foi abençoado grandemente porque o Senhor fazia grandes obras por meio dele. O registro de Atos 19 diz que traziam até os lenços e aventais que levavam de seu corpo aos enfermos, e eles eram curados de muitas enfermidades, e os espíritos malignos também saíam dessas pessoas. Uns homens que eram filhos do principal dos sacerdotes queriam fazer a mesma coisa, mas estes homens eram exorcistas e eles trataram de expulsar o demônio de uma pessoa. O espírito maligno disse: conheço a Jesus, conheço também a Paulo, mas quem sois vós? E os espíritos se apoderaram destas pessoas. Então, com este pano de fundo, entramos à nossa primeira pergunta. O que as Escrituras relataram ou relatam sobre os efeitos dessa grandiosa obra que o Senhor estava fazendo através de Paulo? Primeiro, diz que caiu um grande temor nos moradores da cidade. Em segundo lugar, o nome do Senhor era glorificado, era engrandecido. Terceiro, muitos daqueles que tinham crido na mensagem do Evangelho, eles vinham e confessavam os seus pecados, publicavam os seus feitos, se arrependeram de todo o coração para servir ao Senhor. Em quarto lugar, também eles trouxeram os seus livros de feitiçaria, onde estavam expostas as técnicas de todas essas artes de magia, dessas artes diabólicas, inclusive do próprio exorcismo. E esses livros eles queimaram na presença de todos. E um dado interessante que traz aqui o Dr. Lucas, quem escreveu o livro Atos dos Apóstolos, é que a queima desses livros representou uma perda de 50.000 peças de prata. Uma peça de prata, hoje no mercado de metais brasileiro, seria R$ 73,60. 50.000 peças de prata daria R$ 3.680.000. Isso evidencia, isso coloca em relevo a conversão desses homens. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se entrega ao Senhor, então ele muda seu estilo de vida. Essa pessoa
segue ao Senhor e abandona todas aquelas coisas que antes para eles eram caras, eram prezadas. Então, tal é a transformação e o poder do Evangelho na vida das pessoas. Então, quero o Senhor também produzir em nós e em todos aqueles que aceitam o Senhor essa mudança, essa transformação de vida. Amém. Primeiramente, agradecer aí o pastor Júlio por primeira vez aqui estar conosco neste canal. É uma alegria muito grande ver o irmão e que Deus possa abençoar não só o irmão, mas todos os irmãos aí de Curitiba. Que Deus os abençoe muito e que em breve a gente possa se ver. Amém? Seja para a honra e glória do Senhor. Aqui vemos, irmãos, o que relatam as Escrituras diretamente na palavra do Senhor. A palavra de Deus está sendo bem claro o que aconteceu. A palavra do Senhor estava sendo pregada. Um grande tumulto começou a se formar. E olha só o poder do Evangelho. Muitas pessoas que trabalhavam aí com feitiçaria e viviam acreditando nisso, acabaram crendo na palavra, no Evangelho do Senhor e começaram a queimar os vossos livros. Que bênção, irmãos! A palavra do Senhor estava chegando àquele lugar, neste momento, que era de suma importância. Muito obrigado aí, pastor Júlio, por essa belíssima resposta. E vamos agora continuar, e vamos agora à segunda pergunta dessa lição. A segunda pergunta diz dessa maneira: por medo de perder seu meio de sustento, que discurso pronunciou Demétrio a seus colegas fabricantes de estatuetas de Diana? Que outro argumento a favor de Diana apresentou para despertar o ódio do povo contra Paulo e a mensagem que pregou? Olha só, irmãos, para nos ajudar aí com essa pergunta, vamos convidar aí o nosso irmão Danilo, ali de Manaus, para nos ajudar. Pela primeira vez em nosso canal, aí uma das pessoas, aí um dos nossos irmãos de Manaus. Irmão Danilo, seja bem-vindo a esse meio. É contigo a resposta. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo. Para quem não me conhece, sou diretor de jovens de Manaus. Prazer em conhecer vocês. Tenho certeza que vocês vão estar agradecidos por me conhecer. Então vamos dar início na lição de número 2, que diz assim: por medo de perder seu meio de sustento, que discurso pronunciou Demétrio a seus colegas fabricantes de estatuetas de Diana? Que outro argumento a favor de Diana apresentou para despertar o ódio ao povo contra Paulo e a mensagem que pregou? Vamos ler em Atos 19, 24 e 27. Diz assim: porque um certo rivés de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntados com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que destes ofício temos a nossa propriedade, e bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e ao mundo veneram. Vamos ler a nota agora. Existia ainda outra causa de descontentamento. Um extenso e lucrativo negócio havia se desenvolvido em Éfeso, pela manufatura e vendas de nichos e imagens, modelados segundo o templo e a imagem de Diana. Os que estavam empenhados nessa indústria e comércio sentiram que seus lucros estavam diminuindo e foram unânimes em atribuir aos trabalhos de Paulo a prejudicial e mudança. Agora é o seguinte, antes de tudo, vamos responder: quem é Demétrio e quem é Diana?
Demétrio, ele era um admirador de Diana. Em outras palavras, ele criava deuses, né? Ele adorava essa Diana. E a Diana, ela era uma deusa da lua e da caça. Muito poderosa, não é mesmo? E o que ele fez? Por meio de perder seu meio de sustento, que isso era um sustento para ele. Como cada um de nós temos trabalho, assim, trabalho, né? Ele também tinha esse trabalho dele, que era vender, não é mesmo? Esses nichos de Diana. Não dava muito lucro, mas ele fazia. Então, por meio de perder seu meio de sustento, que discurso pronunciou Demétrio a seus colegas fabricantes de estatuetas? Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa propriedade, e bem vedes e ouves. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Então, ou seja, tudo isso que ele tinha feito, todas essas coisas, essas imagens da Diana e tal, que tinham sido vendidas e tal, ia tudo por água abaixo, porque Paulo, ele pregava que esses deuses, eles não faziam nada, eles eram de pedra, simplesmente de pedra, de madeira, era simplesmente de madeira. Só mesmo quem fazia, curava milagres, que fazia verdadeiros milagres, era o Senhor Deus. Agora, essa deusa era uma deusa falsa, pagã. Então, além de ele falar essa mensagem, o que acontecia? Ele convencia as pessoas de que essas deusas, essa deusa ou até mesmo esses deuses eram falsos. E ele conseguia convencer as pessoas. Então, irmãos, é isso, né? Que a gente possa ser como ele, né? Levar mais a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. Porque Deus sabe que elas estão no tempo de ignorância. Elas não conhecem. Mas nós que conhecemos, o que devemos fazer? Devemos compartilhar com elas que estão em trevas. Amém, irmãos? Que Deus fique com cada um de vocês e até a próxima. Amém. Muito obrigado, irmão Danilo. Que Deus te abençoe. Saudações aí para os nossos irmãos aí de Manaus. É um prazer estar aqui com a tua presença e que a gente possa ter mais irmãos de Manaus participando conosco, para estarmos aí estudando mais e mais as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Eu acredito que quem gostou da presença do irmão aqui vai dar um like e vai compartilhar esse belíssimo vídeo. Amém? Vamos lá então. Vamos à terceira pergunta nesta oportunidade. A terceira pergunta diz dessa maneira: que efeito terrível teve esse discurso caluniador nos ouvintes e em toda a cidade? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos ali a São Paulo com a nossa irmã Railda. Irmã Railda, é contigo. Com você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Muito obrigado, irmão Wilton, por conceder a minha pessoa a oportunidade de estar respondendo e compartilhando com vocês as respostas da pergunta de número 3. Bem, irmãos, vimos aí já na pergunta de número 2 qual foi o discurso feito por Demétrio. Agora nós vamos ver que efeito foi que surgiu esse discurso no ouvido de todos os ouvintes daquela cidade. Olha só o que diz a palavra de Deus em Atos 19, 28 e 29. E ouvindo-a, encheu-se de ira e clamaram dizendo: grande a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então, viram aí?
que efeito foi que surgiu aquele discurso ali de Demétrio? Esse efeito surgiu uma grande ira, uma grande raiva, quando eles souberam que Paulo, ele pregava a palavra de Deus e muitas pessoas estavam deixando de comprar, né, suas imagens, né, e eles ficaram furiosos. Então, o que eles queriam agora? A ira subiu para a cabeça desses homens. Esses homens agora queriam matar a Paulo, destruir, esmagar a Paulo. Então, aqui na notinha diz também que a notícia desse discurso circulou rapidamente por toda a cidade. E a cidade toda saíram em busca de Paulo para matá-lo. Mas, chegando lá no teatro, eles não encontraram a Paulo. Por quê? Como a notícia circulou rápido e muita gente sabia, essa notícia também chegou aos ouvidos dos irmãos. E os irmãos foram avisados e eles avisaram a Paulo. E eles chegaram e disseram: Paulo, olha, a cidade está um alvoroço todo. Então, eles estão querendo matar a você. Vamos sair daqui. E eles levaram levaram Paulo daquele lugar. E quando aquela cidade, aqueles homens ali chegaram lá, o alvo que ele queria, a cabeça que ele queria não estava. Mas ele estava tão irado que no momento tinha lá 2 homens, que era Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo, né, na viagem ali. E eles levaram aquele homem. Paulo, o servo do Senhor, foi guardado. Diz que o anjo do Senhor havia sido enviado para guardar o apóstolo, porque ainda não havia chegado o tempo dele sofrer a morte, né, mártir. Então, queridos irmãos, nós no tempo de hoje, trazendo para o tempo de hoje, nós também vamos passar por perseguições semelhantes a que Paulo passou. Quando nós pregarmos o verdadeiro evangelho para as pessoas e para as religiões que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com o que está escrito na Bíblia, nós vamos sofrer também grandes perseguições. Sermos presos, mortos. Se morrermos por Cristo, que morramos. Senão o Senhor nos defenderá e nos livrará como livrou a Paulo. Enviará anjos para nos guardar. Então, queridos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Amém. Muito obrigado, irmã Railda. Que Deus te abençoe. Aí a esposa do pastor Samuel, né? Que também é minha tia. Grande bênção para a irmã por aqui estar colaborando conosco. Às vezes dá um nervosismo, mas a irmã conseguiu tirar de letra esse trabalho e graças a Deus colaborou conosco nessa pergunta. Saudações, minha tia, a toda a família, os irmãos aí de São Paulo. Que Deus os abençoe sempre. Aí está, irmãos, que terrível efeito foi que teve o discurso caluniador nos ouvintes de toda a cidade. Então gerou um grande tumulto. Foi o que aconteceu. Porque essas pessoas estavam achando que Paulo estava ali para brigar com eles. Não, Paulo estava ali para mostrar a verdade nas Escrituras. Paulo estava ali para ensinar a verdade, o que muitas pessoas, irmãos, não têm o desejo de estar buscando. Diz a palavra lá em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo estava tirando ali as correntes, os aguilhões das pernas dessas pessoas, dos braços dessas pessoas, por estar servindo aí e adorando falsos deuses. Irmãos, querido irmão, faça isso, é o que nós devemos fazer. Às vezes muitas pessoas, pela tradição, seguindo aí, adorando desse mesmo jeito, acabam ficando chateados com essas verdades.
Mas isso não é uma verdade minha, não é uma verdade da minha igreja, é uma verdade bíblica. Aqui está na palavra de Deus. Não só uma vez, não só duas, não só três, não só quatro, mas várias e várias vezes. E até quando, meu irmão, você vai ficar aí aceitando tradições, o que o homem pensa que quer fazer, do que fazer a vontade de Deus? Muitas pessoas vão continuar dessa maneira. Mas o nosso trabalho aqui é mostrar a verdade. E a verdade está, irmãos. Adorarás unicamente ao Senhor teu Deus. É Ele que deve ser. Adoremos, não homens, irmãos. Somos todos pecadores. Maria, Lucas, José, todos os homens que aqui passaram, que aqui viveram, são todos pecadores e eles não são intermediadores. O único que pode nos intermediar pela redenção de nossos pecados é Cristo Jesus. E adorai a Cristo Jesus. Deixe de adorar. Tem um ditado que fala que muitas vezes não devemos falar com os carrapatos, mas sim com o dono dos animais. Então deixe de falar com carrapatos, irmãos, e fale diretamente com o Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. A Ele adorarás e servirás culto. Amém, irmãos? Que seja para o Senhor. Agora vamos aí ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: proteção para o servo de Deus. A quarta pergunta diz dessa maneira: qual era o desejo de Paulo quando as pessoas entravam no teatro? Entretanto, o que aconselharam seus amigos para que não colocasse sua vida em perigo? Para nos ajudar com essa pergunta, eu vou convidar aí a nossa irmã Ruth, a irmã que está aí vivendo aqui em Ouro Fino, em Minas Gerais. Irmã, é a tua vez. Que Deus te abençoe. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Prazer imenso participar do programa da Escola Sabatina. A pergunta que me cabe é a 4, que fala assim, tem subtítulo: proteção para o servo de Deus. Qual era o desejo de Paulo quando as pessoas entraram no teatro? Qual era o desejo de Paulo? Bem sabemos que Paulo era um homem intrépido, um homem corajoso, cheio do Espírito Santo. Falava com ousadia. O desejo de Paulo naquele momento, devido àquele grande tumulto que houve na cidade de Éfeso, e ali o povo estava amotinado, e o desejo de Paulo era falar da verdade, proclamar a verdade, defender a verdade. Mas bem sabemos que a segunda pergunta nos responde que Paulo foi amorosamente aconselhado pelos seus amigos de não estar lá. Por quê? Porque a vida dele corria grande risco. Bem sabemos que o inimigo da verdade proliferam. Mas Paulo, mesmo ele tendo risco de vida, ele queria ir para lá, defender a verdade. Bem sabemos, queridos irmãos, que muitas das vezes um conselho sábio que nós recebemos de outras pessoas, né? Bem sabemos que não foi qualquer um, foi os discípulos de Paulo, os seguidores de Paulo, que aconselhou ele. E esse conselho foi sábio, que ele não foi, né? E a vida dele foi preservada, que bem sabemos que o Senhor Deus queria usar o servo dele para outros trabalhos. Ainda não era o momento para ele se expor. Queridos irmãos, o Evangelho de Deus é luz, paz e alegria para nossos corações. E aqui nos ensina algo que devemos ter essa intrepidez de Paulo de pregar o Evangelho. E bem sabemos também que as histórias se repetem. E Jesus tem um trabalho maravilhoso para cada um de nós para pregar o Evangelho. Né? E bem sabemos que Deus protege seus servos em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Que Deus abençoe todos, que essa mensagem possa cair em nossos corações, em nossas mentes, e sabermos que Deus tem um trabalho para cada um de nós, diferenciado. Eu me desejo oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Ruth. Saudações aí aos nossos irmãos, o irmão Rony, irmã Jane, todos os irmãos aí de Ouro Fino.
e que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês. Foi uma alegria ter a irmã aqui. Para quem não sabe, essa irmã Ruth é uma irmã muito missionária, a qual muitos gostam de trabalhar ao seu lado para levar a mensagem do Senhor. E isso é uma bênção, irmãos, que deve ter em nossas vidas, que possamos ser reconhecidos por estar fazendo a obra de Deus. Amém, irmãos? Que seja para o Senhor. E aqui, irmãos, a gente viu qual era o desejo de Paulo, né? Quando as pessoas entravam no teatro, o desejo de Paulo era continuar pregando, aproveitar essas pessoas que estavam ali para pregar da palavra de Deus. Era assim que Paulo agia. Quem saiba, eu e você possa despertar esse desejo. A gente sabe que no tempo do fim, nós é que levaremos essa mensagem. Então que Deus possa nos abençoar para que possamos ter esse desejo e honrar o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Agora vamos aí à quinta pergunta dessa lição. A pergunta diz assim: o que se pode esperar quando muitas pessoas começam a gritar coisas diferentes? Em todo caso, o que exaltaram ainda mais? Agora, para nos ajudar com essa pergunta, eu vou novamente a São Paulo e vou convidar também uma irmã ali muito querida, a nossa irmã Yolanda. Irmã Yolanda, seja bem-vinda a esse canal e é contigo, minha irmã. Obrigado, irmão Hilton, pela oportunidade. Fiquei muito feliz e eu desejo a todos os irmãos um feliz sábado, um sábado maravilhoso para cada um dos irmãos, amém? Então vamos à pergunta aqui: o que se pode esperar quando muitas pessoas começam a gritar coisas diferentes? Nós sabemos que é um tumulto, né? Uma coisa horrível que ninguém entende nada. Cada um fala uma coisa e a gente vê mesmo uma tremenda confusão. O que se pode esperar quando muitas pessoas começam a gritar coisas diferentes? Olha só, coisas diferentes ao mesmo tempo. A gente vê que é uma tremenda confusão. E aqui o discípulo Paulo, o apóstolo Paulo, né? Ele estava no meio dessa multidão, e como ele ia levar a verdade para muitas pessoas, porque ali estava uma confusão tremenda de pessoas que acreditavam numa deusa Diana e outros acreditavam no Deus, Criador dos céus e da terra e do mar, e estava uma confusão, porque muitos inimigos da verdade estavam ali naquela multidão, e nós vemos uma reação forte deles contra os discípulos que estavam pregando a verdade. E nós vemos também aqui que esse caso não ficou por aí mesmo, não. Nós vemos que a palavra de Deus venceu ali, porque muitas pessoas traziam seus bonecos que eles acreditavam que eram deuses, pequenos deuses, eles traziam seus bonecos ali, aquelas estatuetinhas, e livros, muitos livros, e queimaram ali em plena praça, provando para as pessoas que eles tinham aceitado a Jesus, que eles tinham aceitado os conselhos do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo pregou ali não foi em vão, ele conseguiu ali, pelo poder de Deus, salvar muitas almas, abrir os olhos de muitas pessoas que estavam cegas, para enxergar a realidade, enxergar que aqueles bonecos, aqueles estatuetinhas não tinham poder para nada, nada. E as pessoas traziam seus livros e queimaram ali na frente de todo mundo. E aquilo ali era de um valor imenso, aquelas estatuetinhas. Tinham gasto muito dinheiro, porque o comércio ali, eles ganhavam dinheiro com aquilo ali. Então chega o apóstolo Paulo, naquela multidão, falando a verdade, que aquelas estatuetas não ia salvar ninguém, não ia curar ninguém, não ia fazer milagre nenhum, que aquilo ali era tudo mentira de Satanás. Então ele, mostrando a verdade, tinha muita gente ali que estava contra o apóstolo Paulo, contra os servos de Deus, porque eles não queriam, eram praticamente servos de Satanás que não queriam que aquelas pessoas soubessem a verdade. E era uma luta, irmãos, era uma luta ali, foi uma luta muito grande. Então aqui na outra perguntinha vem, em todo caso, o que se exaltaram ainda mais?
O apóstolo Paulo fez o possível e mesmo assim eles estavam exaltando a deusa Diana. A deusa Diana, ficaram gritando ali durante mais de 2 horas, gritando que deusa Diana é que era a deusa deles, é que fazia tudo por eles. Então ficou nessa situação. Aqui, Atos 19:32 diz que o fato de Paulo e alguns seus companheiros serem de descendência judaica tornou os judeus ansiosos para mostrar que não eram simpatizantes com ele e sua obra. Então nós vemos que os servos de Deus sempre lutando para falar a verdade, sofrendo as consequências, como os discípulos aqui estavam sofrendo as consequências. E assim, como diz no título dessa lição, conflito e vitória. Nós sabemos que eles foram vitoriosos, porque as pessoas, como eu já falei, traziam seus livros de magia negra, de outras coisas lá, de feitiçaria, e queimaram tudo ali de um preço valioso, mas eles não estavam olhando o preço, eles estavam olhando o que eles estavam fazendo, que era destruindo aquilo que estava destruindo as pessoas, destruindo a fé das pessoas. Isso é que valeu, que seja para a honra e glória do nosso Deus, porque a verdade vai sempre avançar, vai sempre estar na frente. Glória a Deus por isso. Amém. Muito obrigado, irmã Yolanda, que Deus te abençoe. Foi com alegria vê-la aqui participando conosco nesse trabalho. Que Deus possa te dar longos anos de vida e que possa continuar aí com esse entusiasmo de falar da palavra do Senhor e pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe sempre, minha irmã. Foi um prazer. E aqui, irmãos, a gente viu, o que se pode esperar com muitas pessoas gritando, o que pode esperar com tantas pessoas é o quê? Uma grande confusão. E foi isso que aconteceu. Uma grande confusão, de acordo aí à resposta da nossa irmã. E que Deus possa nos abençoar para entendermos, irmãos, que aquelas pessoas que não é do Senhor querem fazer barulho, querem chamar a atenção, para que muitos possam estar de vosso lado. Muitas pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Se você analisar as Escrituras, você vai ver que o povo de Deus sempre foi o quê? Minoria. E aquelas pessoas faziam balbúrdios, faziam gritarias, faziam de tudo para que a sua palavra fosse maior do que a de Deus. Como foi no caso aí das pessoas na hora de crucificar a Jesus. Em vez de a maioria estar dizendo que não faz, a maioria o que dizia crucificam. Então esqueça isso de quando tem um monte de pessoas é a voz de Deus. Isso é história de carochinha. O povo de Deus sempre vai ser perseguido, assim como foi o servo Paulo. E que eu e você um dia, irmão, possa ser perseguido pelo desejo de estar pregando a palavra de Deus. Que se for para viver, vivemos. E se for para morrer, morramos em nome de Cristo Jesus. Esse deve ser o meu desejo e o teu desejo. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora vamos passar, irmãos, a 6ª pergunta de nossa lição, que diz dessa maneira: quem teve que se dirigir às pessoas para acalmá-las e fazer com que pensassem mais racionalmente? Que senso comum acalmou a multidão? Para nos ajudar com essa pergunta, eu gostaria de convidar mais uma pessoa que todas as pessoas acabam gostando, a qual tem um carisma e todo mundo acaba se apaixonando por essa pessoa. É a esposa do nosso pastor Júlio Sandoia, a irmã Mayra. Seja bem-vindo, irmã, e está contigo essa oportunidade. Saúdo, meus queridos irmãos, com a paz do Senhor. Para mim é um privilégio participar convosco na Escola Sabatina. Me foi solicitado responder à 6ª pergunta, que diz: quem teve que se dirigir às pessoas para acalmá-las e fazer com que pensassem mais racionalmente? Deus usou o escrivão, um homem pagão, para acalmar os ânimos do povo e assim defender os discípulos.
A segunda parte, que senso comum acalmou a multidão? O primeiro raciocínio do escrivão foi: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é guardadora do templo da grande diosa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? O segundo raciocínio é: convém que aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemos da vossa deusa Diana. O terceiro raciocínio, na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E, tendo dito isto, despediu a assembleia. O escrivão enfrentou o povo em seu próprio terreno, mostrando-lhes que não havia causa para aquele tumulto, apelou-lhes a razão. Assim também o Senhor, nos últimos tempos, utilizará homens de grande influência que ajudarão ao povo em situações difíceis para defender a causa do Senhor. Que o Senhor nos ajude e possamos estar preparados para este grande evento dos últimos dias finais da história da humanidade. É meu desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Mayra. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria revê-la. Nem que seja por esse vídeo, por essa participação. Eu acredito, irmã, que muitas pessoas hoje estão felizes por ver a tua participação aqui conosco. Que Deus possa também te dar longos anos de vida e que possa ser sempre essa pessoa amável e carinhosa com todas as pessoas. Que Deus te abençoe sempre. Amém? É isso aí, irmãos. Mais uma vez vimos aí essa resposta dessa lição, a qual nos elucida, né, o que foi que aconteceu. Quem teve que se dirigir às pessoas para acalmar e fazer com que pensassem mais racionalmente foi aí um escrivão, uma pessoa de um alto cargo, ao qual muitas pessoas acabaram ouvindo. Isso é interessante, a irmã Mayra deixou bem claro, né? No final dos tempos, tanto as pessoas, os leigos, que levarão a obra do Senhor voluntariamente, como também pessoas de alto escalão ainda vão testemunhar do Evangelho. Que isso possa acontecer nos nossos dias e que possamos estar glorificando ao nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora, irmãos, vamos aí ao último subtítulo dessa lição, que diz assim: grande tumulto seguido de vitória. E a sétima pergunta diz dessa maneira: o que descobriu mais tarde o apóstolo Paulo sobre o ocorrido em Éfeso? Apesar do grande tumulto, como abençoou o Senhor? Para nos ajudar com essa pergunta aqui, eu também gostaria de convidar ali mais uma pessoa ali de São Paulo, diretamente de Ferraz de Vasconcelos, a nossa irmã Maildes, para nos ajudar. Irmã Maildes, seja bem-vinda também a esse canal e agora é contigo. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Estou agradecida a Deus pela oportunidade que Ele me concede de falar um pouco sobre a sua palavra e também ao Wilton pela oportunidade que Ele me deu de falar sobre a sétima pergunta dessa maravilhosa lição. Paulo, ele soube ali que Deus tinha feito um grande trabalho através daquele oficial para defendê-lo. Podemos tirar um grande ensinamento aqui dessa lição. Paulo foi um homem de muita fé. Deus nunca o desamparou. Por mais que o inimigo tente derrubar a obra de Deus, Deus sempre usará alguém para defender a sua verdade. Não importa a circunstância, Deus sempre dará a vitória ao seu povo. Irmãos, que possamos levar avante a obra do Senhor, mesmo que venha dificuldades, aflições, perseguições, mas que possamos lembrar
que Deus nunca desampara os seus filhos. Ele sempre estará ao nosso lado a nos defender, a sua verdade. Tem uma parte aqui na notinha muito interessante que diz: o coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por ter sido a sua vida preservada e porque o cristianismo não foi desonrado pelo tumulto de Éfeso. Como Paulo se encheu de gratidão a Deus, que possamos também dar graças ao Senhor, render gratidão a Deus pela nossa vida, porque Ele que nos dá a vida, Ele nos dá a sua proteção constante. Que essa lição venha ser de grande bênção para cada um de nós. É meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Maíldes, pela tua colaboração nesse estudo de Escola Sabatina. É uma alegria ter tantos participantes nos ajudando nesse belíssimo estudo. Pessoas com pensamentos diferentes, a qual vem nos aportar ideias para que possamos entender mais e mais das palavras. Irmã Maíldes, lembrança aí a todos os irmãos aí de Ferraz, ao irmão Leonardo, à irmã Rosângela, a todos os irmãos. Que Deus os abençoe sempre, tá bom? Foi um prazer estar conosco aqui nessa oportunidade. Irmãos, aqui vimos uma lição recheada de ensinamentos. Uma lição que nos demonstra como devemos estar trabalhando. Qual é o nosso desejo na obra do Senhor e como podemos estar levando essa mensagem a muitas pessoas. Que eu e você possa ter esse desejo em nossos corações de continuar levando essa mensagem. Muitas pessoas ainda andam em erro. Pessoas levando estátuas, pessoas que não estão adorando o verdadeiro Deus. Em vez de pedir intermediações a Cristo Jesus, acabam pedindo a homens que também eram pecadores. Irmãos, esses homens que eram pecadores, sabe onde eles estão? Estão embaixo da terra, estão dormindo para a ressurreição que ainda vão ter. Então não adianta pedir nada às pessoas que já morreram. Que nós possamos confiar no Deus vivo, que está à direita do Pai e está intercedendo por nós. Que possamos entender isso em nossas vidas. Esses são os meus sinceros votos para todos os irmãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. E agora, neste momento, eu vos convido para fazermos mais uma vez uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos que tem nos dado e a oportunidade de estudarmos mais uma lição de Escola Sabatina. Pai que está nos céus, te peço a tua direção sobre cada um de teus filhos que tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem. Que eles possam ser aí reavivados, Senhor, e possam ser libertos das enganações que o inimigo vem disfarçando há um monte de tempo, Senhor. Nos abençoa com a tua sabedoria, que possamos te honrar e te engrandecer. E neste momento, ó Pai, venho te pedir pela família enlutada ali de Ribeirão Pires, a família Gomes, a família do nosso irmão Itamar, que faleceu, que ele possa ter um bom descanso e que a família possa estar aí confiando mais e mais em Cristo Jesus, para que um dia possamos encontrar esse irmão na ressurreição para honrar e engrandecer o nome de nosso Deus. É o que eu te peço, ó Pai, e a tua direção sobre cada um de teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, finalizamos essa escola sabatina com esse momento de silêncio.